Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência, que renovaram, né, Bruno, esse ano? Mais um ano, esse ano fazendo essa parceria aqui no programa que já está dando muito certo e tem tudo para dar mais certo por muitos mais anos, né? Além disso, Bruno, nós contamos com o apoio de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado segurador. Mas vamos apresentar ela, a nossa convidada especial de hoje, Bruno. Falando um pouquinho sobre a saúde, principalmente uma idade mais avançada também, que é bem importante. A saúde, que é um problema tão sério hoje no nosso Brasil, né? E cuidar dela de forma bem relevante faz muito parte, principalmente para o corretor que quer entender como é que funciona mais ainda esse sistema todo que é a saúde, né? Então, hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Fernanda Guimarães, ela que é gerente comercial da MedSenior, uma operadora que tem um posicionamento muito claro no mercado. Cuidar da saúde da população sênior, com foco em prevenção, acompanhamento contínuo e, principalmente, gente, qualidade de vida. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Seguro Sem Mistério. A gente estava aguardando ansiosamente esse momento aqui contigo. Muito obrigada, Júlia, Bruno, pela oportunidade. Estou muito feliz de participar aqui hoje. Sou fã da família há muitos anos, né? E hoje a gente veio falar um pouquinho de longevidade, do canal Corretor, onde que a MedSenior quer chegar. É um prazer imenso. Fê, saiba que a recíproca aqui é verdadeira, nós também somos teus fãs, né, de muitos anos de caminhada já desse mercado de seguros, mas para a gente começar a aquecer aqui a nossa conversa, conta um pouquinho pra gente, todo mundo já te conhece, mas quem é a Fernanda Guimarães? A Fernanda Guimarães é uma profissional de saúde, já vai fazer 22 anos, né, esse ano que eu estou especificamente atuando no seguro saúde, né, através de operadoras, seguradoras, né, e já iniciei minha caminhada lá atrás com o Golden Cross, onde eu tive a oportunidade, iniciei como assistente administrativa, né? Naquela época, eu digitava propostas, a gente vendia em torno de 700 vidas e era proposta tudo manual. Foi onde eu tive meu primeiro contato com o seguro-saúde. Né? E ali já comecei a me apaixonar, né? É um mercado realmente que é muito difícil não se envolver, né? Principalmente quando a gente se relaciona com corretores, né? Com amigos, né? Então, eu posso dizer que hoje, com esses 22 anos, eu não tenho só corretores, eu tenho uma legião de amigos, né? E o que mudou, Fê, nesse contato com os corretores de lá para cá? Ai, Júlia, o que eu vejo, né? Eu vejo assim, como tudo tem um amadurecimento, né? A relação também, ela amadurece, né? Então, eu vejo que ela se torna muito mais consistente, né? Hoje eu entendo, eu sei do que cada um, onde é que dói, cada dor de um corretor, exatamente onde que ele quer chegar. E quando tu estabelece esse relacionamento, né? Fica muito mais fácil. Daí a gente traz isso daí pro lado profissional. A gente, com certeza, isso é o grande pilar para a gente ter sucesso, tanto no pessoal quanto profissional com o corretor, né? E como que foi, Fê, essa tua trajetória até chegar a gerente comercial da MedSenior, que é uma marca, inclusive, que tem um propósito no mercado que é totalmente diferenciado? Então, comecei lá atrás, né, lá em 2004, na Golden Cross. A Golden Cross, eu tive uma passagem de 10 anos, né, e depois, em 2014, ela fechou as operações a nível Brasil, né, e onde a Porto Alegre sofreu isso também. Na época que a gente ficou em torno de 30 funcionários, né? Enfim, que a gente foi para mercado, né? Quem me ajudou muito, na época eu participava do Clube do Pedrinha, foi a Estela, que fez um movimento até para repor esse pessoal ao mercado novamente, né? Então aqui fica um agradecimento, é nessas horas que a gente vê a força dos seguros, né? De colegas de mercado que um apoia o outro. E depois disso, né, nos últimos 2 anos, fui promovida executiva de negócios, onde eu tive mais acesso à questão estratégica da Golden Cross. Com esse fechamento, eu me vi num momento de e agora, né? O que vai ser? Continuo na mesma atividade, mas daí veio o papel do corretor, né? Veio novamente o corretor, né? Pegando esse meu currículo e levando essa oportunidade para uma grande seguradora, onde eu trabalhei não só a saúde e odonto, mas eu pude ter acesso a outros nichos de negócio, né? Onde eu conheci auto, massificados, naquela época RD, RC, capitalização.
né? Então, ali eu vi que eu só conhecia a pontinha do iceberg, né? Que saúde odonto, ela fazia, né, somente a pontinha, que tinha tanto outros corretores, tanto outros relacionamentos para conquistar. E é um mundo à parte também, né? É um mundo totalmente à parte. E é muito engraçado, né, Bruno, que na época também a seguradora que eu entrei, ela precisava exatamente desse profissional que falasse um pouco dessa língua de benefícios, né? Então eu vim realmente para complementar com toda essa minha bagagem que eu havia tido na Golden Cross e deu muito certo. E ali nessa seguradora fiquei 10 anos, né, onde passou por um momento de transição, se juntou um grupo grande, né, e eu vi que realmente não fazia mais sentido para mim, que eu precisava mudar. Só que isso tinha que partir mais de mim, né, precisava expandir um pouquinho mais, né. Então eu tive essa oportunidade, esse convite da MedSenior, que também estava se reestruturando na época, e, né, enfim, e hoje eu estou aí fazendo toda a gestão da área comercial. Já fazem 2 anos, passou rapidinho, né, que eu voltei para o varejo, né, iniciei na Golden Cross no varejo, peguei uma linha mais corporativa nessa seguradora e voltando novamente para o varejo. Pouco tempo de mercado, né? Só para os meus cálculos aqui, 10 mais 10, 20 mais 2, 22. 22 anos. O melhor, Bruno, com esta carinha de jovem. 22 anos, né? E o bacana de tudo isso, que eu tenho corretores lá atrás, né? Enfim, que a gente começou a jornada juntos, né? Enfim, amadurecemos juntos e hoje continuamos, né? E aí que eu vejo que quanto é importante esse relacionamento da área comercial, né? Das operadoras com o canal corretor, né? Porque, novamente, nessa segunda fase que eu tive da MedSenior, novamente um corretor foi que me indicou, né? Então ele validou. Então isso, o quanto é importante estabelecer essa relação, né? Eu sempre falo que é conexão, né, Bruno? Então foge muito assim daquela questão só profissional, né? E claro, né, quando tu trabalha com quem tu gosta e realmente ele vê essa necessidade de encaixar o produto dele com a pessoa que, enfim, que tá lá na caminhada há tantos anos contigo, isso facilita tudo, né? Eu tenho 2 colocações aqui da tua fala, Fê, para fazer. A primeira é que os corretores que eu encontro fazem sempre o seguinte comentário: a Guima é maravilhosa. A Guima. Esse é o comentário. Guima, como eles chamam, né, a Fê, carinhosamente aí, afinal de contas, do sobrenome dela. E o segundo comentário é quão importante na nossa carreira, muitas vezes, a gente se desafiar em áreas que não são propriamente ditas, aquela que a gente iniciou, aquela que a gente tem expertise, e tenho certeza que esse teu momento também, né, voltado para o corporativo e para outros ramos, te trouxe outras visões que agora, na tua atuação de saúde, elas também te servem, né, Fê, na atuação junto do corretor. E exatamente sobre isso, sabe, Júlia? Porque o que acontece? No momento que tu acaba conhecendo outros ramos, e daí tu vê que tem tanta possibilidade naquela carteira daquele corretor, tanta coisa para ser feita, só que, claro, no dia a dia eles ficam tomando, né, eu não consigo parar porque eu tenho minhas renovações, o auto me consome muito, e a gente, exatamente o papel hoje dos executivos de negócios, dos gestores, é estar exatamente do lado desse corretor e fazer ele desenvolver essa carteira de uma forma, né, mais organizada, gerenciando essas demandas junto com ele, né? Então, o papel hoje do varejo é exatamente isso, é junto com o corretor tentar gerenciar essa carteira, porque eu entendo que o cliente, ele é cliente e é de todos os ramos, né? Porque se daqui a pouco esse corretor ele tem um auto, ele tem um massificado, por que não ele não trabalhar o seguro-saúde com esse cliente? Por que não trabalhar um odonto, não trabalhar um seguro de vida, né? Se ele não for fazer, outro colega vai fazer com ele. Mas eu não domino muito esse assunto. Aí que vem as parcerias, né? Sim. Então é isso exatamente que a gente estimula nesses corretores, né? Tu comentou ali no início, conhecer as dores do corretor, né? Falando deste agente do mercado que faz o mercado funcionar, né? O que está na ponta ali, entregando os produtos das seguradoras e todos os produtos à disposição. Sobre essas dores, agora sendo mais especificamente, quais as dores que tu enxerga assim que é mais fácil resolver? Aliás, fica mais claro resolver depois conversa com a Fernanda. O que acontece? A gente traz muito de gerenciamento de carteira, né? Que todo mundo... que seria o melhor dos mundos, né? Eu tenho aqui uma carteira de 1.000 clientes, um determinado produto e eu quero desenvolver hoje para o saúde, né? E considerando que hoje o saúde, ele é uma remuneração, se não for a melhor, né, das linhas de negócio, é uma das melhores, né? Então, realmente, o corretor, ele quer trabalhar, mas ele não sabe como começar, né? Ele não sabe como gerenciar isso. Daí onde a gente entra para tentar organizar, para tentar nichar, para pegar junto na mão dele, para não enxergar essa carteira como um todo, né? Eu tenho aqui 1.000 clientes, vamos começar a ver os 10 principais,
Vamos tentar fazer de uma forma, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer uma ação mais direta, vamos tentar fazer algo mais consultivo, vamos apresentar a corretora não só como uma corretora de alta RE, vamos tentar apresentar de uma outra forma, dizer que a partir de hoje a corretora também trabalha com benefícios, né? Vamos dar uma roupagem. E nisso a gente consegue auxiliar ele para ele ter um outro olhar, né? Mas vamos falar um pouquinho de MedSenior, Fê. Quando que iniciou a operação da MedSenior aqui em Porto Alegre? A MedSenior, ela já tem 15 anos, né? Ela é uma jovem empresa, né? Ela história. Depois Capixabas, adoramos. Capixaba, exatamente. Então, por um grupo de médicos que acreditavam no negócio. E no segundo ano, em 2012, entrou a família Maeli, que também estava participando, foi convidado a participar, né, desse novo negócio. Só que o que aconteceu? Chegou um determinado ponto que esses médicos falaram assim, opa, não vai dar certo isso não acredito mais. Mas a família Maeli disse, não, eu acredito e eu quero continuar. Foi onde, em 2014, que eles tiveram a detenção direta da empresa. E ali começou a se desenvolver a MedSenior. Em 2016, começaram a abrir as unidades, né? Então, Porto Alegre foi a 4ª unidade, né? Foi lançada, a nossa operação foi aberta em 2020. É uma operação que começou num ano complicado de pandemia, né? Até o meu antecessor fez um baita de um trabalho e hoje é um dos nossos principais parceiros, né? Com a MedSenior. Ele fez exatamente, ele pulverizou, trouxe o nome da MedSenior dentro das limitações da pandemia, né? E hoje a gente está aí já com 5 anos, né? Vai fazer 6 esse ano, perto da marca de 15 mil vidas. E lembrando, né, sempre pensando no 49+, né, sempre nesse nicho, né, então quando a gente fala em números, a MedSenior hoje, ela é a terceira operadora focada que mais entra a faixa etária de 49+, né, aqui no estado. Então ela está com um share bem bacana, é a que mais cresce, né, sempre pensando no nicho de 49+. E qual que é a mágica, Fê, para poder atender, né? Até para os corretores que vão estar nos assistindo, que olhem para suas carteiras, como tu disse antes, né? E vejam se tem oportunidades ali, o que se encaixa mais, né? De trazer para a MedSenior, de trabalhar de forma inteligente essa carteira. Qual que é a mágica para conseguir atender e atender tão bem como a MedSenior faz esse público mais sênior? Lembrando, né, a MedSenior, eu costumo sempre falar, e a gente repete muito isso, a frase do seu Maeli, que é o nosso presidente, né, ela não é melhor nem pior, ela faz diferente, né, porque a legislação, ela existe, ela é igual para todas, né, então a MedSenior, obviamente, segue uma legislação, é registrada, ela tem uma rede credenciada bacana, né, mas o que exatamente a gente entrega de diferente, que é o nosso principal pilar, que é a medicina preventiva, né, então, assim, eu costumo dizer para o corretor, né, quantos anos que tu tem a tua corretora? Eu tenho 20 anos, Fernando tem 30 anos. Eu tenho clientes de 20, 30 anos. Com certeza, tu vai ter um idoso na tua carteira, ao menos numa empresa, numa apólice. Com certeza, essa pessoa, é pouco provável que ela não tenha um plano de saúde. É um momento de olhar para ela e ver que realmente, ou esse cliente está pagando muito, né, e tentar ajustar ele nesse momento tão importante de vida que ele está. E aí que a MedSenior entra, né, para fazer essa consultoria, essa medicina preventiva, né? Então, o diferente é esse, né? É entregar essa tranquilidade numa fase tão importante da vida, né? Você citou o seu Maeli, a família Maeli, algumas vezes tivemos a oportunidade de conhecer, né, o filho dele também, no evento da MedSenior que tivemos ano passado aqui em Porto Alegre, e são pessoas incríveis, né, Sim, com realmente um propósito muito diferenciado, e isso a gente vê através da marca da MedSenior. E é bacana, né, que o seu Maeli, eles não vieram desse negócio, né, eles são tão novos, tanto quanto a MedSenior, né? Então, eles não eram do nicho, eles eram do nicho de comunicação, né? Então, quando eles assumiram a MedSenior, ninguém me acreditava, e ele não, eu acredito sim no negócio, e eu acho que sim que dá para fazer algo diferente do que o mercado pratica, né? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje a média de idade da MedSenior é 81 anos. Né? Então é totalmente diferente do que o mercado vem praticando, né? Então a gente até comenta, né, que quanto mais idosinho, quanto mais tiozinho, mais feliz a gente fica, né? Porque a gente também está entregando um propósito, né? Dentro dessa 49+, há quanto para começar na MedSenior hoje? Hoje a gente está com uma promoção a partir de 44, né, o Bruno, que não é tão idoso assim, né? Já é um jovem, 44, né? 2 anos a mais que o meu. Já é um jovem, né? Mas isso tudo a pedido do próprio mercado, né? Porque se a gente for atrás do mercado também, eles querem, né? Tudo. Vamos baixar um pouquinho mais essa faixa etária, né? Mas a gente já com 44 anos já consegue já ter um benefício da MedSenior, né? Sim. Contratar um plano da MedSenior.
E voltado para os corretores, Fê, quais que são enfim, competências, né, que tu considera que o corretor ele tem que evoluir, ele tem que trabalhar nele mesmo, na corretora dele, quando ele se propõe a atender esse público mais sênior? Primeiro de tudo é ter uma paciência, né? Porque quando a gente fala no cliente sênior, é aquele cliente que é 1 a 1. Ele é totalmente diferente daquele cliente corporativo, aonde tu negocia uma apólice com RH, aonde tu negocia tudo muito friamente, né? E quando tu trata desse cliente 1 a 1, quando ele é pessoa física, faz muito sentido a presença do corretor, um olhar diferenciado, né? Então, a gente tem todas as nossas unidades, ela é toda voltada para entregar esse atendimento de qualidade para o nosso cliente, né? Nosso cliente, ele chega ali na unidade, ele já tem um concierge que já abre a porta para ele, pergunta qual é a necessidade dele, o que ele precisa, tem todo um carinho voltado, direcionado para esse cliente, né? Um ambiente super acolhedor. Então, ali é uma unidade que ela é totalmente voltada e acolhedora, os bancos são larguinhos para deixar muito confortável, tem um lustre maravilhoso, uma mesa redonda que remete àquela questão familiar, né? E eles adoram, eles amam chegar lá e ter todo esse acolhimento. E isso a gente passa para o corretor também, né? De ter essa paciência de ir na visita, de ir na casinha, lá na casa do cliente, tomar um cafezinho, né? Então e a gente tem um estudo dentro da MedSenior que aponta que 60% dos clientes que estão na MedSenior são através de indicação do próprio cliente, né? Então, o idoso, ele tem muito disso, né? Eu gostei tanto, tu me tratou tão bem, que eu passei para uma irmã o teu contato, eu passei para uma vizinha o teu contato, e assim, é muito comum ter relato dos corretores, Fê, eu fiz uma venda e tu vendi já para mais 10 pessoas da família. É muito comum. Então, isso tu não vai conseguir quando tu trata com uma empresa de grande porte, com RH, que é uma questão mais fria, né? Então, isso só o idoso mesmo, ele te traz esse valor, né? Esse olho no olho. E estatisticamente, como negócio, né? Essa faixa de idade, ela costuma ser mais fiel, né? A gente está falando de um produto que ele precisa de uma... Agora, para o corretor, né? Ele está falando de um produto que ele precisa de uma fidelidade contínua de participação, né? E esse público, geralmente, ele é mais fiel do que o público mais novo. Na MedSenior era assim também? Sim. Bruno, uma coisa diferente que me surpreende no início, quando eu cheguei na MedSenior, né? Porque, enfim, vim de uma seguradora onde era tudo online, era tudo digital já. Não se tinha cartãozinho físico, não se tinha boleto, enfim. Minha mesa cheia de boleto, de carnê, eu não entendendo muito aquilo, aqueles cartõezinhos. Eu disse, mas o que é isso? É cartãozinho de premiação? O que é isso? Não, Fê, isso é boleto, é carnê e carteirinha. E eu disse, meu Deus do céu, como assim carnê e carteirinha? Sim, Fê, o nosso cliente é do carnê, ele é da carteirinha física, né? Então, para te ver que isso realmente é um valor para o nosso cliente, né? É o físico, ele faz questão de receber o carnezinho com as 12 mensalidades. Por isso que o índice de confirmação, ele é alto, né? Porque ele faz questão de ter o carnezinho, de ir na lotérica mês a mês, no banco, fazer o pagamento. Então, para isso, para o corretor isso também é bom, né? Que fideliza e dá um ganho de carteira bacana aí para ele. No mundo de hoje, isso é praticamente uma loucura, né? Furar a bolha ao contrário. Pois então, né? Exatamente. Mas a MedSenior não abriu mão porque a gente identificou que isso é valor. Sim. Né? Então, assim, aonde que eu vejo a dor, eu não posso dizer para o meu cliente acessar lá um aplicativo e tirar o boleto dele, como normalmente as seguradoras fazem, acessa o site, tire. Não. Ele quer o boleto na mãozinha dele. Até, inclusive, a gente tem... Papel. É no papel. Quando a gente teve a questão das enchentes aqui em Porto Alegre, né? Eu pude ficar no front de atendimento, até para dar uma mão, porque a gente estava com poucas pessoas, né? Eu atendi muitos idosos dizendo assim, olha, perdi tudo. Mas eu vim aqui buscar o meu carnê, que eu não posso ficar sem plano de saúde. Meu carnê foi com a água, perdi, mas eu faço questão do meu carnê. Né? E tu vê quanto é importante. E de bobo esse senhor não tem nada, né? Principalmente nesse momento. Exatamente, né? Então, são relatos esses que bacana, né? A MedSenior realmente é diferente. E o corretor ele tem que estar preparado para esse tipo de cliente, né? De dar essa atenção. De quando ligar, ele ter alguma dificuldade de fazer algum agendamento, ele tá dando toda essa atenção. Eu preciso fazer uma autorização. Então, esse corretor, ele tem que ter essa disponibilidade, né? Mas toma tempo, Fê. Toma tempo, mas ele te dá tantas outras coisas, né? Te dá tantas outras indicações, é tão bom, né? Isso é propósito, que eu acho que bate muito naquela questão, assim, falando de corretor, novamente, né? A questão de carteira sólida, né? Carteira saudável. Porque ela continua muito mais tempo em relação à contribuição, fidelidade Exatamente. daquele agente que entrou dentro daquele cliente que entrou dentro da carteira, né?
Que hoje a gente anda muito rotativo, né? É tudo muito rápido, é novidade o tempo todo. É difícil ter fidelidade para quem tá com o tempo todo correndo nesse ponto. E lembrando, né, Bruno, quando a gente fala em fidelidade, eu sempre faço essa conta com os corretores, né? Ah, mas o que tu mais vende? Ah, eu vendo a XPTO. Qual o prêmio médio que tu tira por vida dessa tua operadora? Ah, e tanto. Na MedSenior, em razão da gente ter uma faixa etária alta, logo no meu prêmio médio, ele é um prêmio médio considerável. A nível Brasil, ele está em torno de 1.300. Em Porto Alegre, ele gira em torno de R$800. Né? Então, é só fazer cálculo. Né? Quantas vidas eu preciso fazer para atingir, sei lá, 10, 15 mil de salário? Então, é isso que é o papel do comercial, de estar no front, na rua, exercendo também a matemática, né? Um cliente que fideliza, que tem um carnezinho ali, fideliza a longo prazo. Se ele deixa de comprar, de adquirir o bem material, ele está preocupado com a saúde dele, né? Com um prêmio alto. É certo, sabe? Então, assim, não tem como dar errado esse cálculo. E acho que uma dessas questões, falando novamente da questão do corretor, acho que é alguma coisa que pega muito, né? Porque muitas vezes o corretor está tão imerso em outros serviços que vêm mais fácil, bem entre aspas, e acaba não vendo uma gestão da sua carteira mais qualificada. Uma oportunidade, assim, né? E assim, né? Agora vai fazer acho que um ano e meio que a MedSenior lançou também o PME. Foi a primeira operadora a lançar, então, o PME voltado para a terceira idade, né? Que é o público PJ, né? Para vender para empresas, né? E aí que entra novamente a consultoria do corretor, tá? Então, o que a gente fala, né? A gente não veio até com valor, assim, para fazer uma competição com grandes seguradoras. A gente veio exatamente para fazer uma consultoria junto com esse corretor. Daqui a pouco ele tem lá uma apólice que ele está renovando numa seguradora X e está muito alto, está dando muito alto em razão de uma faixa etária que mudou. Aí o dono passou de 59, agora está com 60 anos e ele dobrou a faixa etária, estourou o reajuste, eu vou perder essa conta. Então, a gente traz essas oportunidades para o corretor pensar, né? Negocia, continua com a apólice, né, com as faixas etárias menores na seguradora e pinça exatamente essa pessoa que teve essa faixa etária, né, que teve esse reajuste e traz para a MedSenior. Conseguiu equilibrar. Não perdeu a apólice nessa seguradora, né? E não perdeu o cliente, ainda está dando todinho uma qualidade de atendimento que ele não teria, né? Que ele vai ter na MedSenior. Na prática, todo mundo feliz, né? O cliente está pagando o valor que cabe dentro do bolso dele. A outra seguradora continua com a carteira e ele é atendido fora daquela apólice, né? Então, assim, o PME, ele trouxe muito isso, né? E quando eu falo de PME, é a partir de uma vida, né? Então, é uma vida. Então, exatamente isso. É pensar ela uma vidinha, trazer para a MedSenior e eu tenho um produto para ofertar. Não, vamos contar um segredo, que nem é segredo, mas uma história. No JRS a gente fez isso. Pensamos uma pessoa do nosso time para ser segurado MedSenior, afinal de contas fazia mais sentido, né, Fê? Nada como um relato verdadeiro aqui para ajudar a elucidar o que a Fê está trazendo aqui. Fê, eu vejo que tu fala bastante, né, sobre essa questão de oportunidades para os corretores seguros, essa visão 360, né, para ele estar sempre atento às carteiras, às necessidades dos seus clientes, para poder estar oferecendo produtos e companhias que façam sentido. Como que tu define o teu estilo de liderança nessa questão da gestão de times comerciais voltados para a saúde? Para mim, é indispensável a proximidade, é relacionamento, Júlia. Então, assim, quanto mais a área comercial estiver na rua, para mim, é melhor. Eu me incomodo quando eu fico um pouco interno, quando eu fico mais interno, né? É claro, hoje eu tenho somos uma equipe ali de 4 meninas, né? Eu tenho a supervisora Simone, que ela é meu braço direito, que está de férias. Depois eu tenho mais 2 apoios, que é a Gabriela e a Luciele. Né? Então, assim, eu sempre falo, gurias, eu e a Simone, a gente tem que estar na rua. Vocês são o nosso suporte. Mas o que é estar na rua? É estar no corretor mesmo, é abrir o note, lá trabalhar junto com ele, né? E principalmente quando eu falo em salão de vendas, né? Quando o vendedor pastinho, ele me enxerga e ele vê ali, meu Deus, a Fernanda tá aqui, ela vai me ajudar. E é impressionante, quando eu chego e diz, Fê, foi tu botar o pé, já tá pintando o negócio, olha aqui, me ajuda aqui. O que a gente pode fazer aqui nessa situação aqui? Né? Vamos lá, o que tu tem aqui de novo para ofertar? Então é bacana, é presença mesmo, é presença da área comercial na rua, que é o relacionamento, né? Que justifica um pouquinho o início da nossa conversa, que quando a gente precisa, lá quando eu me desempreguei, quem me colocou as 2 vezes foi o corretor, né? Então, isso tudo é relacionamento, né? É proximidade. É ter com quem contar, né, Fê? Eles sabem que podem contar com a Guima, como eles dizem, exatamente, e a Guima sabe que pode né? contar com até parafraseando a frase do teu pai, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Eu acredito muito nisso, né? Sozinho a gente não é nada, a gente sempre precisa de outros, né? Muito legal. E Fê, ainda nesse sentido, né, comenta um pouquinho pra gente mais como que a MedSenior ela apoia o corretor no dia a dia dele.
Sim, a MedSenior, ela tem toda essa proximidade, né, essa questão também da presença comercial na rua, né, então semanalmente a gente promove os treinamentos para capacitar, para falar dos nossos diferenciais, né, para trazer exatamente o corretor para ter um sentimento de pertencer à MedSenior, de ser um corretor MedSenior, né. E eu vejo que tem lives também muito animadas que rolam direto. Isso, exatamente. Então a gente convida sempre o corretor para conhecer a nossa unidade, né? A gente mostra como é que funciona. É muito comum também o cliente querer conhecer a unidade da MedSenior, né? Também é uma característica do idoso, ele quer saber com quem ele está fechando, onde é que é a MedSenior. Puxa vida, eu tô pagando 3 vezes mais lá na determinada operadora, agora tá me ofertando um valor menor. Será que isso existe? Então é muito comum o corretor levar o cliente lá na unidade que ele quer conhecer, né? Então isso tudo a gente sempre está sempre apoiando. Fora as campanhas de vendas, né? Então a gente teve, agora no final do último trimestre, aí a gente teve uma super Black Friday, onde a gente deu 80% de desconto, né? Isso também é uma forma de ajudar esse corretor para fazer essa captação dessa venda. E o mais importante, né? Quando a gente dá esse desconto, a gente não desconta da comissão, né? Então o desconto é só para o cliente. A comissão, ela vem integral para o corretor. E campanhas de vendas, lives, enfim, né? A gente está sempre ali junto com ele. A gente não vende, né, Bruno? Mas se vendêssemos, gostaríamos de vender MedSenior também por aqui. E Fê, que conselho tu daria para os corretores que, porventura, vão estar nos assistindo, trabalham com outros ramos, mas ainda não se atentaram ao ramo de saúde? Eu sempre aconselho esse corretor a olhar para sua carteira, né? Olhe para sua carteira, faça essa gestão, dá uma olhadinha para aquela apólice lá, que daqui a pouco, será que ele não tem um plano de saúde, né? Mas como é que eu faço? Qual o primeiro passo? Inclusive, todo mundo precisa, né, Fê? Todo mundo precisa, né? Então, eu sempre costumo dizer, gente, quando a gente perde uma oportunidade de negócio, seja para qual for, enfim, qual for o seguro, ou seguro-saúde, ou benefício de vida, tu perdeu para outro corretor, né? Corre o risco de tu perder os demais ramos também, né? Então, vamos tentar trazer tudo para dentro de casa, né? É aí que entra a MedSenior. Hoje a gente tem excelentes plataformas para auxiliar esse pequeno corretor, que daqui a pouco tá com um negocinho lá, né? Um negócio lá, ai, Fernanda, mas me interessei pela MedSenior, mas aqui eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um tio. Como é que eu faço para vender um negócio? Entre em contato conosco, que a gente com certeza vai direcionar, né, um corretor, uma plataforma para poder fazer todo esse auxílio, né, e agilizar e entregar melhor qualidade para ele. E Fê, tem uma história que você já me contou algumas vezes, que é dos grupos, né? Dessa medicina preventiva que vocês fazem. Tem muitos grupos em que os idosos acabam se encontrando e até fazendo amizades. Conta um pouquinho para quem vai estar nos assistindo essas histórias. Isso faz parte do programa Bem Envelhecer da MedSenior, né? Então é um dos principais pilares, né? E o Bem Envelhecer, ele é pautado na medicina preventiva, né? E a nossa medicina preventiva, ela começa lá no início, na declaração de saúde, que ela é toda 100% online, né? Então, no momento que esse cliente, ele entra na MedSenior, ele passa por uma entrevista, por uma entrevista online com a enfermeira, onde ele fala todinha da jornada de saúde que ele teve a vida toda, né? Ali eu já consigo identificar qual é a fragilidade desse idoso para poder atuar no futuro, né? Então, às vezes, tem muitos corretores que falam, ai, Fê, mas é tanta pergunta, até ultrapassa um pouquinho o que é, enfim, do que é o comum de mercado, mas é o único momento onde eu consigo conhecer esse meu cliente e já começar a direcionar ele para algum programa, né? Então, tem situações que o cliente ele não recebeu ainda o primeiro boleto para pagar, e a gente já convidou ele a participar dos programas da MedSenior, né? Eu tenho, inclusive, relatos de cliente assim, me ligou uma enfermeira aqui porque identificou que eu estou indo muito ao pronto-socorro e ela queria entender o que estava acontecendo. E essa enfermeira, ela veio aqui em casa para ver qual era a minha fragilidade, para onde me direcionava, qual especialista exatamente eu preciso. Então, isso é o papel da medicina preventiva e do bem envelhecer, né? Então, isso tudo daí tem vários pilares, né? E tem as oficinas, que essa é uma das oficinas, né, que é a Cabeça Boa, que é o que eu te relatei, né, e quando a gente fala em medicina preventiva, né, Júlia, assim, na medicina eu consigo te dizer de propriedade, porque como eu tô ali dentro da unidade, eu consigo ver que realmente funciona, né, então teve uma situação muito bacana, que eu notei, né, vendo aquelas senhorinhas, passou uma senhorinha, passou 2 senhorinhas, eu disse, meu Deus, que tava movimentado o negócio aqui hoje, né, me estranhei, vou ver o que tá acontecendo. Eu fui ver, a psicóloga da unidade, ela fez um agendamento de um convite para 8 beneficiárias nossas, que estavam fazendo o tratamento, a psicoterapia, né? E ela identificou que a dor comum dessas senhoras era a solidão, né? Que elas estavam passando por um processo triste,
O que ela fez, né? Por que não juntar essas senhoras para um café da tarde e a gente abordar o tema de solitude, né? Então foi naquele dia que eu vi essas senhorinhas passando e eu vi que tinha uma mesinha tão bem elaborada, um cafezinho maravilhoso com flores para receber elas. E essa psicóloga, então, uniu essas beneficiárias com a mesma dor para falar sobre isso. No final das contas, ficaram amigas, saíram com um grupinho de WhatsApp. Pronto, ali se deu um start, né? Para tentar fugir da solidão, né? Que aquilo estava realmente afligindo o coração delas, né? Então, assim, eu não vi isso em toda a minha vida, não consigo ver, nunca consegui ver nada prático, né? Foi uma das primeiras vezes em que realmente a Medicenter faz a medicina preventiva. E outra situação também que eu acho muito bacana, que também já aconteceu com um parente meu que tem Medicenter, é a deshospitalização. A gente faz todo um acompanhamento em 30 dias, né? Então, todos os nossos beneficiários, após um determinado tempo de internado, né, a Medicenter, depois da alta dele, acompanha ele por 30 dias ligando, querendo saber como é que ele está, como é que você precisa de algum tipo de medicação, se precisa de alguma visita, se já retornou com os novos exames para acompanhar. Então, isso não existe no mercado, né? Isso tudo faz parte desse carinho que é o diferencial da Medicenter, né? E penso eu aqui que isso deve ser tudo sistematizado, né? Porque vários relatos que tu trouxe dentro dessa última fala, eles acarretam depois de ter um preço mais justo dentro daquilo, um valor mais justo dentro do que ele vai pagar depois. Então, desde a prevenção até a deshospitalização, que nem tu comentou. Sim, provavelmente, eu não sei a estatística, eu estou fazendo de cabeça aqui, porque tu me falou, me deu um alerta agora, essa volta dessa pessoa, desse cliente com uma idade um pouco mais avançada, deve ser muito recorrente após uma deshospitalização por falta de acompanhamento. Com certeza. Porque a gente já começou uma prevenção no início, né? Uhum. Então, assim, eu não quero que ele volte. Isso não é bom para o operador e não é bom para ele também. Nem ele acha que quer, né? Não quero que ele volte, eu não quero que ele fique exposto a outras doenças, né? Então, exatamente isso, é para ver se tá tudo alinhado, né? Então, é todo um processo que lá no início a gente já começa a coordenar toda essa caminhada desse paciente na Medicenter, né? Porque eu acho que esse comentário, por que isso me chamou a atenção? Porque eu acho que isso vai muito em encontro ao mundo do seguro, né? As pessoas só não têm seguro porque não sabem do problema que elas resolveriam se tivessem. As que não têm. Porque se tu colocar na ponta do papel, desculpa o termo, é burrice não ter. Sim. É burrice não ter. Porém, até um ponto. Porque uma coisa eu não sei. Beleza, então tá tudo certo. No momento que eu sei, aí é um problema teu. Exato. Tu sabe agora. Então, acho que a questão da deshospitalização é um processo que passa também por ele não saber. Ele não sabia que precisa de um acompanhamento, ele não sabia do que pedir, ele não sabia o que precisa olhar. Fica perdido, fica solto, né? O que eu faço agora, né? Porque isso vai muito de encontro com o que eu tive na Covid. Eu tive 7 dias de internação na Covid e saí de lá sem saber o que tinha que fazer. E tinha um monte de coisa que eu tinha que fazer. Tinha um monte de coisa. Obviamente, foi um período bem complicado do brasileiro, do mundo, enfim. Sim. Só que desde problema de coração, tem que olhar coração, tem que olhar pulmão, tem que olhar o corpo inteiro. Isso. E acho que isso passa muito mais quando tem uma idade mais avançada, isso é muito mais delicado, né? Não, com certeza. E uma coisa bacana também, a medicina ela não trabalha com a coparticipação, né? Então, em nenhum momento eu travo o meu cliente dele procurar um atendimento, né? Então, ele vai pagar um valor fixo mensal e ele não vai ficar pensando assim, eu tenho que voltar lá para levar meus exames. Puxa vida, mas esse mês eu tô apertada, vamos descontar. Vão me descontar tanto lá de coparticipação, vou deixar para outro mês. Não faz sentido isso para a Medicenter. Então, eu tiro totalmente essas travas, não existe a coparticipação, para deixar ele livre, para ele usar mesmo, para ele procurar o especialista dele, para ele fazer as prevenções dele, fazer o check-up dele, né? E com isso vai me dar um retorno, né, de uma sinistralidade baixinha para faixa etária. Que é bom para todo mundo, Que é bom para todo mundo, né? Porque é uma questão cultural, né? A gente cuida do carro, né? Enfim, faz lá o que tem que fazer com o carro, mas a gente não cuida da gente, né? Então, eu provoco isso no meu cliente. Eu identifico, esse cliente aqui está pipocando em muito atendimento e não está se acertando. Então, eu tenho uma tecnologia que eu consigo se identificar e fazer um convite para ele participar do nosso programa de bem envelhecer, né? E assim fazer uma análise melhor do que ele está precisando e uma informação melhor. E direcionar. Então, hoje a Medicenter, ela tem mais de 270 mil vidas. A gente tem mais do que 50% acompanhados nesse programa. Então, a gente tem mais, né, acompanhados por alguma enfermeira no programa Bem Envelhecer. Exatamente isso, né? Falou 270 a nível Brasil. E aqui em Porto Alegre, 15. Isso. E qual que é a tua expectativa para chegar até o final de 2026, Fê?
Ai. Cuidado com os compromissos que tu vai cumprir aqui. Pois então, né? Rafael Maganete assistindo nesse momento. Olha, Não vai te comprometer. não, eu tenho que trabalhar bastante, né? Por isso que eu conto aí com o apoio dos nossos parceiros, né? E pensando agora, voltando um pouco para Rio Grande do Sul, a gente tem tanta oportunidade aqui, né? Hoje a gente tem em torno de 700 mil vidas com mais de 49 anos, né? No Rio Grande do Sul. E somente 40% dessa população tem plano de saúde. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para ser trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, né? Lembrando sempre do 49+. E exatamente é nessa faixa etária que muitas vezes tu não vai conseguir encaixar numa seguradora, né? Porque a idade está alta. A Medicena, ela vem exatamente fazer esse papel, né? Então, hoje eu fico muito feliz quando eu olho meus números e eu vejo que eu tenho mais de 10 idosos com mais de 100 anos na minha carteira. 10? Legal. É Legal. bacana, né? Eu consigo ver esse número, né? Eu disse, mas que bacana, né? A gente cuida de 10 idosos com mais de 100 anos, né? E é uma felicidade porque estão ali, se estão com essa idade, porque tá tudo bem, tá? Tá correndo tudo super bem. Ah, muito legal. Fê, eu sempre digo aqui no Seguro Sem Mistério que quando o entrevistado é bom, passa rápido. Eu tinha até comentado pro Bruno, né, que era pouco tempo pra gente conversar com a Fê, tinha certeza que ia ter muita coisa legal pra gente conversar aqui, mas a gente tem um quadro no final do nosso programa que ele é um ping-pong aqui de perguntas e respostas. Eu vou te fazer algumas frases curtas e tu nos responde com o que vier na mente, pode ser? Pode ser. Saúde para Fernanda Guimarães é? É prevenção. Longevidade com qualidade significa? Bem envelhecer. O maior diferencial da Medicena. É a medicina preventiva. E o corretor de seguros, Fê, o que ele é? Ele é imprescindível, ele é indispensável. Um erro comum ao contratar um plano de saúde. O erro comum é o cliente contratar plano de saúde sem o corretor de seguros. Isso é um erro, é verdade, Fê. E uma mensagem que tu queira deixar para os corretores parceiros, que hoje aqui foi uma aula, né? Corretor que não assistiu, pegou papel e caneta para assistir esse programa, faça isso, volta lá no início. Minha mensagem é para os parceiros que esse ano a gente vai continuar fortalecendo, apoiando eles e que a gente vai crescer juntos. E a nossa missão é crescer junto com os nossos parceiros. E para quem não é parceiro, fica o convite aí, né? Que eu sempre digo, sempre é mais feliz quem vende Medicena e eu tenho certeza absoluta que oportunidade não vai faltar. Olhem com carinho a carteira, né? Busquem lá alguma oportunidade e entrem em contato com a nossa equipe comercial. Fê, foi uma honra te ter aqui no Seguro Sem Mistério, o primeiro de muitos, vai ser convidada, tá com a gente em mais outras oportunidades, com certeza. Queria te agradecer pela conversa, pela troca, por trazer aqui o propósito da Medicena e mais do que isso, as oportunidades que os corretores têm em trabalhar, seja com a Medicena ou mesmo no mercado de saúde como um todo. E agora eu queria te deixar um espaço para que tu faça aqui uma consideração final de tudo que a gente conversou aqui hoje. E principalmente, como é que encontra a equipe comercial da Medicena? A Medicena, fica aí, né, o meu contato, lá no meu Instagram, Fernanda Guimarães. A Medicena, então, ela fica ali na Cristóvão Colombo, com a Ramiro Barcelos, né, a nossa unidade, ali a unidade ambulatorial, atendimento de segunda a sextas. O meu contato, então, depois eu passo para vocês. Agradeço a oportunidade, né, e deixa aí, né, fico à disposição, né, desse corretor que queira evoluir, que queira saber um pouquinho mais de como atender esse público sênior. Muito legal. E você que está nos acompanhando, segue, comenta, compartilha o @jrs.digital nas redes sociais e acompanhe tudo aquilo que faz o mundo do mercado de seguros e de saúde girar. Até a próxima.